Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, hoje é dia de mais uma live para discutir um caso clínico. O Dr. Rodrigo Badin daqui a pouquinho está entrando. A gente vai discutir hoje um caso sobre síndrome ictérica, né? Icterícia. Só aguardar a entrada aqui do Badin. Essa discussão de caso clínico a gente acha super importante para conseguirmos discutir casos reais, ajudar com isso. Grande Dr. Rodrigo Fernando. Badin. Boa noite, meu Tudo amigo. bem? Tudo bem? Boa noite. Tranquilo? Tudo tranquilo? Boa noite, pessoal. Bom estar aqui com vocês de novo com maior frequência. Acho que o Fernando já estava falando, né? Que eu já estava vendo aqui. O objetivo é dividir casos, experiências, as dificuldades que a gente teve na prática, que é um pouquinho diferente do que a gente vê, né? Nos livros ou em preparação para a prova. Então, aqui é dividir a experiência e quem quiser participar, tia Rosalie ali, ó. Quem quiser participar, é um grande prazer. É só mandar pergunta aqui para a gente e interromper a gente a hora que quiser que a gente para e responde. Essa é a diferença de fazer ao vivo, tá, pessoal? Vocês interagirem ao máximo aqui com a gente, tá? O objetivo é esse, né? Tentar sanar aí a maior parte das dúvidas, caso surjam, e ajudar. Aprender junto também, porque a gente sabe que a gente não sabe tudo e tem a humildade de querer aprender e acha que discutindo o caso clínico é a melhor forma de aprender e principalmente depois, na hora de estudar, de ter aquela solidificação do aprendizado, né? Do conteúdo teórico. Porque depois que você viu, teve a emoção, discutiu com um amigo, que particularmente é o que a gente faz aqui, né? Porque somos todos amigos, sempre fica mais fácil de aprender e de lembrar disso depois. É um Você prazer fala estar do aqui caso? contigo, meu amigo. É um prazer Oi? estar aqui com esse cara que eu admiro tanto que é você. A Paulão gente tá ali discute tanto, também. né? A gente às vezes fala, pô, aquele caso, sabe que já discutiu algumas vezes. Ó, então, Fernando, acho que a gente pode ir começando aqui. Quem perder esse início aqui vai ficar gravado tanto aqui quanto no nosso canal no YouTube, que é Round Underline Med. Curtam, se inscrevam para dar mais força para a gente, se vocês acharem que isso é relevante, né? E que queiram que atinja mais pessoas. Se Então alguém foi um quiser caso bem mandar também, simples. compartilha a live, né? Isso. Para poder, enfim, maior número de pessoas, maior número de dúvidas. É só clicar nesse botãozinho do aviãozinho aí embaixo à direita e Isso a aí. gente está aqui para isso. E aí, Fernando, sem mais delongas, é um caso extremamente simples, mas que é muito comum no nosso dia a dia. Você provavelmente recebe isso também e eu com certeza recebo com frequência. Então, é um homem jovem de 17 anos de idade, onde a queixa dele, quando eu falo deles, é dele e da mãe, né? Normalmente a mãe vem junto. É um quadro de icterícia flutuante, tá? Intermitente, ou seja, melhora e piora em determinadas situações, que ele não soube enumerar muito bem elas, com todo o restante, com mais nada, não tem clínica de história, né, para a gente pensar em patopatia crônica, para a gente pensar em anemia hemolítica, não tem HPP nenhuma. A única queixa dele, e o exame físico eu já adianto que está inocente, é um quadro de icterícia flutuante. Ele negou colúria e acolia, tá bom? Então, a gente está diante desse paciente e aí a gente vai desenrolando o nosso raciocínio em cima disso, meu amigo. Então, primeira coisa, é um paciente que tem uma síndrome ictérica, na verdade, aparentemente, né? E aí a gente já trouxe um resultado de exame laboratorial lá nos highlights do caso, né? Que a gente colocou nos stories, mas a primeira pergunta, assim, que eu acho que pode gerar para todo mundo é: poxa, mas será que tem alguma coisa que pode não ser icterícia? Será que tem alguma coisa que pode confundir no exame físico com icterícia? E qualquer nível de bilirrubina gera icterícia no exame físico? Sempre que aumenta a bilirrubina vai ter icterícia? Como é que é isso na sua prática, Rodrigo? Perfeito, meu amigo.
E a gente brinca que a gente adora ver icterícia. Talvez a gente dê mais diagnóstico, a gente que eu digo do fígado, né? Às vezes a gente dá mais diagnóstico de icterícia do que realmente é no exame físico, né? Porque a gente está procurando ali o tempo todo algum indício de doença hepática, enfim. Mas existem sim, Fernando, diagnósticos diferenciais que deixam a pele amarelada, né? A definição de icterícia é pele amarelada, pele e mucosa amarelada por conta de elevação dos níveis da bilirrubina. E ela se deposita nesses tecidos. Mas existem outras situações que podem fazer isso. Uma delas é aumento do beta-caroteno, né? A cenoura, né? Quem come muita cenoura, acho que não tem muitas outras causas que aumentam o beta-caroteno, até tem alguns medicamentos que podem aumentar, enfim. Mas que pode dar aquele aspecto de pele amarelada, mas que na verdade é o pigmento do caroteno mesmo, beta-caroteno. Então, é uma falsa icterícia. O que ajuda a gente no exame físico é que a icterícia verdadeira, ela pega a conjuntiva, enquanto que o aumento de beta-caroteno só pega a pele. E níveis, você me perguntou, níveis que podem, de bilirrubina, que faz com que a gente note, bilirrubina total, a partir de 2 miligramas por decilitro, começa a pegar a esclera, a parte branca do olho, que tem muito tecido conjuntivo, então é um local que se deposita muito. E também no frênulo da língua, embaixo da língua. E a partir de 3 miligramas por decilitro, a gente começa a ter a alteração da pele. Então, a grande dica é, se for aumento do beta-caroteno, no exame físico a pessoa vai ter aquele aspecto de pele amarela, com icterícia, mas a conjuntiva vai estar poupada. Eu já entendi que na icterícia verdadeira, quem é pego primeiro é a conjuntiva e as mucosas de uma forma geral. Então, a partir de 2 miligramas por decilitro, a gente consegue notar alguma coisa já, e a partir de 3, a gente já tem uma icterícia mais evidente, pegando tanto pele quanto conjuntiva. E um diagnóstico diferencial, Fernando, até para uma icterícia com colúria, né, meu amigo? E até uma forma de saber se o paciente está tomando ou não, é uma medicação que pode fazer isso, deixa tudo amarelo. Urina, suor, pele, que é o uso da rifampicina de forma adequada. Fica até um pouco mais alaranjado, né? Então, aquele paciente que a gente deu RIP ali, tem rifampicina no meio, tem que tomar cuidado porque a própria medicação faz isso e não necessariamente é uma hepatite por tubérculo estático. Então, a gente acaba tendo que fazer o exame laboratorial porque o exame físico fica um pouco confuso por conta disso. Então, talvez beta-carotenemia e uso de medicação, e aí o principal exemplo seria a rifampicina, né, para a gente ter os diagnósticos diferenciais de coisas que deixam a gente com a pele amarelada, mas que não necessariamente é por hiperbilirrubinemia. Existe uma diferença que, em geral, os diagnósticos diferenciais poupam mucosa e esclerótica, né, diferentemente da icterícia por hiperbilirrubinemia, né, da síndrome ictérica verdadeira. E começaria com 2, entre 2 e 3, mas com 3 ficando mais fácil de ver, porque aí já pega a pele também, freno da língua e esclerótica de forma mais clara. Seria mais ou menos isso, né? Perfeito, exatamente, meu amigo. E, assim, na história e no exame físico, esse paciente, por exemplo, a gente viu que tem aumento de bilirrubina total e tem aumento de bilirrubina indireta. Mas na história no exame físico, tem alguma coisa que denote para a gente já, poxa, acho mais provável estar aumentando a bilirrubina direta ou a bilirrubina indireta, caso a gente ache que esse paciente tem uma icterícia verdadeira no nosso exame físico? Perfeito, Fernando, essa pergunta. Lembrando, pessoal, que a gente sempre, normalmente, o aumento de uma bilirrubina vai puxar a outra junto. Então, o que eu vou falar aqui não é específico, mas é uma forma que ajuda, porque acaba que uma leva a outra, né? E mais uma coisa, a hiperbilirrubinemia, como é que a bilirrubina ela é formada, né? Ela, a grosso modo, principalmente no baço, as hemácias antigas vão sofrer hemocaterese, vão liberar algumas substâncias, dentre elas o M, vai liberar porfirina, ninguém precisa gravar isso, que vai fazer biliverdina, enfim, vai fazer uma série de etapas até chegar na bilirrubina indireta ou bilirrubina não conjugada. Que essa bilirrubina não conjugada através da veia esplênica, né, que vai formar a veia porta junto com a mesentérica, vai levar essa bilirrubina não conjugada até o fígado, onde, através da glucuroniltransferase dentro do hepatócito, vai conjugar a bilirrubina, né? Então, a bilirrubina que é não conjugada vai ficar
vai virar conjugada ou direta. E essa bilirrubina direta, ela é hidrossolúvel, enquanto que a indireta ou não conjugada, ela é mais lipossolúvel, por isso que ela precisa de albumina para chegar até o fígado. Então, respondendo a sua pergunta, o que no exame físico pode falar a favor de aumento da bilirrubina direta? Lembrando que a gente sempre está olhando quem está predominando, tá bom? Às vezes o paciente tem lá 10 de bilirrubina total, com 6 de direta e 4 de indireta. Então a gente vai pesquisar causas de hiperbilirrubinemia direta, é quem está predominando, tá bom? E aí, como no exame físico, como a direta ela já é hidrossolúvel, ela é a que é excretada na urina. Então, quando o paciente na história e no exame físico tem colúria e acolia fecal, né, deixa as fezes com aquele aspecto de massa de vidraçaria, né, bem branquinho, ou deixa a urina com aquele aspecto de Coca-Cola, isso muitas vezes precede a icterícia. Grande Anderson. Poxa, Eu falar tava pro pensando a Anderson mesma coisa. é uma honra, né, cara? E aí eu até me perdi aqui um Tava pouquinho. falando do exame físico. Isso, então Normalmente vai quando o ser paciente colúria, tem acolhia fecal. colúria, eacolia e prurido, fala a favor de icterícia, das causas de aumento de bilirrubina às custas de direta ou conjugada. Enquanto que as causas de elevação da bilirrubina indireta costuma só ser uma icterícia cutânea mucosa. Lembrando que isso não é específico, uma acaba levando, na maioria das vezes, ao aumento da outra. Então a gente vai ver quem predomina ali. Tá? Você quer continuar? Deixa eu te... Assim, tá parecendo que é prova teórica, né? Mas não é, porque o Rodrigo é pato e eu sei que ele vai saber todas as coisas que eu tô perguntando e eu acho que são coisas importantes e que eu aprendo com ele também. Mas, e aí, assim, tudo bem, a gente entendeu que tem coloria e acolia, provavelmente, então é um predomínio aí da bilirrubina direta, menos provável que seja indireta. Se for uma icterícia, né, de forma isolada, talvez seja mais provável que seja da indireta, se tiver prurido também com a direta. Mas tá bom, e aí eu tô achando que é direta ou que é indireta, vou pedir um exame inicial e vai confirmar se é uma ou se é outra. Mas em confirmando, como é que eu sigo aquela coisa que a gente fala de algoritmo diagnóstico, né? Qual é o caminho para uma e qual é o caminho para outra? O que, que eu valorizo mais numa investigação e o que, que eu valorizo mais na outra? Até pensando em sistema de saúde, aquelas coisas que, poxa, não pedir um bando de exame desnecessário, que é uma coisa que chega o paciente com todos os exames da vida prontos e às vezes é um paciente como o do caso que a gente colocou ilustrativo, né? Que talvez não precisasse de tantos exames assim. Então, como é que a gente faz nessa situação, Rodrigo? Perfeito, Fernando. Então, pessoal, lembrando que a gente falou, aumento da bilirrubina não conjugada ou indireta, a gente vai pensar em algumas coisas. A primeira é aumento da produção dessa bilirrubina ou defeito na conjugação na enzima glucuroniltransferase, que já está lá nos hepatócitos. Então, são coisas que vêm antes da conjugação. Quando a gente pensa em aumento de produção, Fernando, o principal é hemácia sendo degradada mais rápido. Um exemplo clássico disso é hemólise, né? Tanto é hemólise por qualquer motivo que seja, microangiopática, autoimune, o que for. O que pode provocar hemólise, por que pode aumentar a bilirrubina indireta? Você vai ter o aumento da degradação das hemácias, mais liberação da bilirrubina direta. E quando a gente tem hemólise, lembrar que os marcadores de hemólise, dentre outros, é a própria bilirrubina indireta. Então, a bilirrubina indireta aumentada, uma causa clássica é a hemólise. E o DHL ou LDH vai estar aumentado também, porque é uma enzima intracelular. A aptoglobina pode estar baixa porque está consumida na hemólise, não é isso? Pode ter um aumento de reticulose se o paciente tiver uma reserva medular boa. É um paciente que vai estar anêmico, então uma causa, Talvez aumento de potássio, que são aquelas talvez um coisas aumento de potássio, intracelulares. Né? dependendo que seja. Perfeito, Fernando, exatamente isso. Tá? E outra causa de aumento de produção, mas que é menos importante, digamos assim, são grandes hematomas. Vocês imaginem que tem muita hemácia ali por algum motivo. Hoje mesmo eu vi um paciente que injetando enoxaparina num paciente renal crônico, lá do CTI, discuti um caso, na verdade, que fez um baita hematoma de parede, é um paciente que pode cursar com aumento da bilirrubina indireta, que você está tendo mais degradação de hemácia por conta daquele grande hematoma. Então, só para não esquecer disso como uma causa, um politrauma,
um paciente com hematoma retroperitoneal, enfim. Então, aumento de bilirrubina indireta, num contexto de anemia hemolítica, num contexto de grandes hematomas. E aí a segunda causa de aumento de bilirrubina indireta seria um defeito nessa enzima, que é a glucoroniltransferase. E aí a grande estrela para a gente no adulto é a doença de Gilbert, ou Gilbert, como preferir, que é muito comum, cerca de 9% da população tem. A Crigler-Najjar tipo 1 e tipo 2 é mais na pediatria, né? É um quadro frequentemente mais grave. Mas isso eu queria levantar uma bola aqui, Fernando. Eu não sei se o Anderson ainda está aí, não sei se ele faz isso também, e você, naturalmente. Isso não está nos algoritmos nem no livro, mas na prática clínica a gente vê muito. E eu particularmente gosto de afastar isso sempre que eu estou diante de uma icterícia. As custas de hiperbilirubinemia indireta é ver se esse paciente tem algum grau de hipertensão portal, seja porque ele é cirrótico, ele ou ela, né? Ou tem uma trombose da veia porta ali, com hipertensão portal. Mesmo uma pessoa jovem que foi cateterizada ali a via umbilical, ficou grave quando nasceu e fez uma trombose de porta precoce. Aquele paciente tem varizes de esôfago, enfim. Tem circulação colar de uma forma por hipertensão portal, o que pode acontecer, meu amigo? E na prática, os cirróticos normalmente têm mais aumento da indireta do que da direta. Por quê? Com a hipertensão portal, o sangue tende a achar um caminho mais fácil. O fígado está duro ou o sistema porta está difícil de passar por qualquer motivo que seja. O sangue vai bailar o fígado através de shunts espontâneos. Um grande exemplo é um shunt espleno, que é do sistema portal, para a veia renal esquerda, que é do sistema cava. Ou qualquer outro shunt que a gente nem veja. Então, a bilirrubina indireta que sofreu uma catarese no baço, ao invés de ir para o fígado sofrer conjugação, ele vai ficar circulando. Vai ter um aumento da bilirrubina indireta nesse contexto de circulação colateral na hipertensão portal. Então, é sempre de bom tom, obviamente guiado pela anamnese e exame físico, ver se esse paciente tem esplenomegalia, se ele tem indício de hepatopatia e examinar com muito carinho o paciente e, eventualmente, lançar a mão do ultrassom, que é uma coisa que é quase uma extensão do nosso exame físico, quando o paciente tem hiperbilirubinemia indireta, né? Então, é mais um dado para ter na janela ali de indireta aumentada. Então, aumento de produção, hemólise e grandes hematomas, hiperportal e defeito da glucoroniltransferase, que o grande exemplo é Gilbert. E aí, quando a gente Isso está... desculpa, isso é muito valioso, né? Porque assim, é a opinião e a conduta prática do especialista. Ao mesmo tempo que a gente está falando de um grande problema que é de vez em quando a gente recebeu o paciente com exames talvez inadequados para o padrão, né? Como o caso da nossa ilustração ali nos stories, é como que o especialista consegue ter uma visão diferente, e aí não é que ele está indo contra a medicina baseada em evidências, é que os N's vão se somando e aquela opinião do especialista e séries de casos, essas coisas vão aumentando, aumentando, aumentando. E o ultrassom é o que você falou, né? Principalmente agora com coisas de terapia intensiva, para punção, ele está se tornando cada vez mais os dispositivos, né, eletrônico. Então, a gente consegue, dependendo do aparelho, acoplar no celular e ter um ultrassom para fazer rápido. É óbvio que não é exatamente disso que você está falando, mas o ultrassom, cada vez mais no futuro da medicina, ele deixou de ser aquele exame radiológico que o radiologista não queria fazer para ser um exame que quase que todo generalista intensivista almeja o tempo todo, né? Então, está Perfeito. mudando muito a nossa prática e Perfeito. a sua observação e orientação é muito importante quanto a isso. Perfeito, meu Pode amigo. falar. Então acho que o ultrassom, né, Fernando, eletro, essas coisas é quase uma extensão do nosso exame físico. Eu acho que ter uma coisa não invasiva, não ter acesso, mas óbvio que a anamnese e o exame físico é que vão orientar a gente, tá? E quando a gente está diante de um paciente com colúria, acolia, e quando a gente dosa o predomínio da bilirrubina direta, a gente vai ter que dividir aí nas hepatites ou nas insuficiências hepatocelulares, né? E no grupo de colestase, intra ou extrahepática, tá? E aí, por que as hepatites dão aumento da bilirrubina direta? Porque depois de conjugado através da glucoroniltransferase,
essa bilirrubina conjugada tem que ser excretada do hepatócito para o ducto biliar para ser excretado no intestino através do colédoco, enfim. Então, essa é a fase da excreção da bilirrubina já conjugada para o canalículo biliar, é a fase que demanda mais ATP, mais energia. Então, o paciente, quando tem hepatite aguda ou já tem uma insuficiência hepática, por isso que o aumento da bilirrubina direta denota nesses pacientes com insuficiência hepática lesão hepatocitária grave, porque já não está conseguindo ter energia para excretar aquela bilirrubina já conjugada, tá? E o problema pode ser onde? Já conseguiu, o hepatócito está sem problema, jogou a bilirrubina conjugada no ducto biliar, o fígado intrahepático, os ductos biliares intrahepáticos podem estar difusamente doentes e elevar a bilirrubina indireta, a direta, perdão, ou alguma obstrução na via biliar, tá? E essa obstrução na via biliar grande, né, da via biliar comum, colédoco, a gente tem algumas etiologias, desde doença de cálculo, né, que de longe é o mais comum, até neoplasias, como um colangio proximal, um Klatskin, ou doenças distais periampulares, tipo. Rodrigo, acho que deu uma travada, não sei se para todo mundo. Mas ele Cabeça estava de falando de pâncreas, lesões distais, né? Provavelmente ele estava papila, falando. duodeno, colangio distal, né? A gente fica mais preocupado, a gente fica com câncer. E mais novo o paciente mais a gente pensa em doença litiásica. E Agora eu tô, lembra, mas intermitente agudo. deu uma E eu não sei te travada aqui para explicar mim por que dá mais quando você estava colangite falando do das doenças mais distais do colédoco. Acho que você estava falando de tumor de isso. cabeça de pâncreas, talvez Não, tumor a de única papila. coisa, Imagino que fosse algo mais ou menos nessa exatamente, linha. a gente está no diagnóstico de causas de aumento de bilirrubina direta obstrutivas, né? Então, vou repetir aqui que o pessoal falou que ficou ruim, tá? Quanto mais velho o paciente for, mais a gente fica preocupado com neoplasia, né? Tumores periampulares, tipo cabeça de pâncreas, papila, duodeno, colangio distal, normalmente o paciente vai estar com uma icterícia mais alta, bilirrubina, é aquele paciente já emagrecendo, enfim. Tem algumas coisas que a gente vai tentar identificar na anamnese o que, que é. Aí eu só queria chamar a atenção para duas coisas. Cálculo é muito mais comum. Cálculo é a principal causa de icterícia flutuante, as custas de direta e dá dor. Óbvio que um tumor de pâncreas vai dar dor, mas uma dor super aguda que vem de repente, a gente tem que pensar em cálculo. Eu não sei explicar o porquê, não sei se você sabe me explicar, mas a doença litiásica complica muito mais com colangite do que uma obstrução neoplásica, por exemplo. Não sei o porquê, mas isso é um fato. Então, dividindo aqui, só para deixar bem sedimentado isso, pessoal. A gente está diante de um paciente com aumento da bilirrubina conjugado direto. Vamos pensar em insuficiência hepática, hepatocelular, hepatite, cirrose descompensada, ou obstrução na saída da bilirrubina já conjugada difusamente nos ductos, de pequenos ductos, né, intrahepáticos, ou na via biliar principal por doença litiásica, plásica ou alguma outra estenose pós-procedimento. Tem alguns diagnósticos diferenciais, tá? E aí, Fernando, tem uma forma, quando a gente abre a gaveta da bilirrubina conjugada, da icterícia por hiperbilirubinemia direta, a gente vão ter algumas dicas que vão levar a gente para pensar se é mais hepatocelular ou colestase. Quando a gente tem um fenômeno que está inflamando o fígado, as transaminases TJ, TGP, ALT, AST, como vocês preferirem, AST, ALT, como vocês preferirem chamar, são marcadores de lesão hepatocitária. Então, quanto mais altas elas estiverem proporcionalmente às enzimas canaliculares, mais provável que a causa seja uma inflamação do fígado. Quanto mais alto estiverem a fosfatase alcalina e a gama-GT, de uma forma desproporcional às transaminases, mais provável que seja uma obstrução da via biliar, tá? E eu só queria chamar a atenção que a gama-GT isoladamente elevada não quer dizer que seja uma obstrução. Pode ser um paciente que bebe, né? É um marcador até de quem bebe. Paciente que usa anticonvulsivante tipo idantal faz um aumento da gama-GT isolado. Então a gente vai topografar o problema com uma colestase
quando tanto a fosfatase quanto a gama-GT estão elevadas. Assim como a gente vai topografar um problema hepatocitário quando o TGO e o TGP estão elevadas juntas, com algumas predominando. Tem até uma fórmula que a gente faz quantas vezes acima do limite superior da normalidade a TGP está, por exemplo, o limite é 40, está 400, está 10 vezes, e divide por quantas vezes a fosfatase alcalina está acima do limite superior da normalidade. A fosfatase é 110, está 220, deu 2. Essa diferença dando maior ou igual a 5, que é o caso desse paciente, 10 vezes por 2, fala a favor de distúrbio hepatocelular, e menor que 2, que predomínio é da fosfatase alcalina, de canalicular. E quando está no meio do caminho, fenômenos mistos. Tá? Isso é só mais uma coisa para ajudar a gente a orientar. Tá? E aí, a última coisa que eu quero falar que Então, às vezes como é que é a ajuda... fórmula? Repete para mim, por favor, a fórmula, que deu uma falhada no meio da fórmula. Repito sim, meu amigo. Desculpa, tá travando, viu? Mas a fórmula é o seguinte: a gente divide quantas vezes TGP está acima do limite superior da normalidade. O exemplo para ficar fácil: até 40 TGP, deu 400. 400 dividido por 40 vai dar 10. Então, TGP está 10 vezes acima do limite superior da normalidade. E a gente vê a mesma coisa da fosfatase alcalina, que é uma enzima canalicular que aumenta quando tem obstrução da via biliar junto com a gama-GT. Por exemplo, a referência normalmente da fosfatase alcalina é por volta de 110. Digamos que tenha dado 220, está 2 vezes o limite superior. Então a gente faz 10 da TGP dividido pela fosfatase alcalina, e aí vai dar, no caso, 5. Quando dá maior ou igual a 5, fala a favor de hepatite. Quando dá menor que 2, fala a favor de um distúrbio obstrutivo canalicular. Tá bom? Uhum. Lembrar que para colestase a gente sempre pega a fosfatase e a gama-GT juntas. Existem causas de aumento da fosfatase alcalina isolado. Por exemplo, um adolescente em fase de crescimento, uma mulher grávida, né? E a gama-GT é a mesma coisa, o cara pode estar bebendo, pode ter algum remédio que induziu o aumento de gama-GT, então te valoriza quando os dois estão aumentados juntos. E mais uma observação, Fernando, mais duas, desculpa. Se ficar confuso, depois você traz a sedimentação aí para a gente. O paciente, quando tem uma obstrução da via biliar neoplásica, pode ter uma albumina baixa, porque a albumina vai cair em qualquer estado inflamatório crônico. Pode ter aumento da bilirrubina direta, porque está obstruindo a via biliar. E pode ter um NR alargado, porque a bile ajuda na absorção das vitaminas lipossolúveis. KADE, é o KD ou ADEC, como preferir. E aí a vitamina K pode alargar o NR. Tá? E numa hepatite, ou principalmente numa hepatopatia crônica agudizada, você pode ter NR alargado por disfunção hepática, você pode ter albumina baixa por disfunção hepática e pode ter aumento de bilirrubina direta por disfunção hepática. Então, uma forma, às vezes, da gente diferenciar uma da outra é fornecer vitamina K para esse paciente. E aí, se for uma obstrução, tiver um componente de obstrução, colestase vai melhorar alguma coisa, enquanto que na insuficiência hepática não vai responder, porque o que falta é o fator de coagulação. E a outra forma é dosar a atividade do fator 5. É aquele mesmo fator que, quando sofre mutação, gera um estado protrombótico, que é o fator 5 de Leiden, ou mutação do fator 5. Né? Só que aí a gente está vendo a atividade do fator 5 só vai estar reduzida na insuficiência hepática. Tá? Então, eu trouxe alguns macetes para tentar entender se é hepatocelular ou canalicular, que vai mudar um pouquinho nossa investigação, mas, a grosso modo, quem tem aumento de bilirrubina direta, principalmente padrão colestático, vai ganhar um exame de imagem. Normalmente, de novo, a gente vai começar pelo velho e bom ultrassom, tá bom? Se você quiser sedimentar alguma coisa Então, ou perguntar outra coisa. só para reiterar aqui, a primeira coisa que eu utilizaria talvez para dividir, e aí, enfim, tem uma prerrogativa de que essas formas, essas evidências, tem muita gente que discute, poxa, quanto paciente, e o paciente que não é assim. Pessoal, assim, é uma questão de probabilidade. Ninguém está dizendo que todo mundo vai ser assim, né? Mas então, do ponto de vista de probabilidade, existe uma probabilidade muito maior caso os pacientes respeitem uma regra, que é a divisão entre o valor das transaminases e o limite superior do normal sobre o valor das enzimas moleculares e o limite superior do normal,
sendo menor do que 2, denota uma etiologia canalicular, então a gente vai pensar em via biliar, sendo maior do que 5, denota uma etiologia de lesão hepatocelular. Fora isso, existem aqueles pacientes que já têm uma lesão obstrutiva mais arrastada, nos quais, como tem alteração da absorção da vitamina K, pode ser feita uma prova terapêutica com vitamina K, porque aí o paciente que não consegue absorver, se ele tem o INR alargado, porque não está conseguindo absorver, ele vai ter a absorção parenteral da vitamina K e com isso ele vai diminuir esse INR. Se for por uma lesão hepatocelular propriamente dita, não vai acontecer isso, porque ele não vai conseguir metabolizar, não vai ter a função sintética hepática. E, por fim, o fator 5 é um fator que, na prática, ele vai estar alterado na insuficiência hepática, na lesão hepatocelular e na colestase, basicamente, não vai, né? Tem, acho que, assim, do ponto de vista de raciocínio diagnóstico, até baseado no que a gente trouxe, acho que a gente está quase conseguindo já chegar lá no que a gente gostaria até de hipótese diagnóstica. Antes de você falar, Fernando, só um Uhum. último adendo. Existe uma exceção comum a essa regra de quem predomina, transaminase ou canalicular. Existe uma causa colestática que inicialmente abre com padrão hepatocelular, que todo mundo vem chamar a gente pensando que é hepatite, que é a coledocolitise. Naquela fase bem inicial que o colédoco é obstruído Uhum. por uma doença litiásica, você faz um pico de transaminase, às vezes chega a 2.000, 3.000, e as canaliculares estão próximas à normalidade. Conforme aquela obstrução fica, vai invertendo isso, as transaminases vão caindo e as canaliculares vão subindo. E o que chama a atenção é que cálculo dói, é o grande marco, é o que leva o paciente à emergência, enquanto que as causas de hepatite dão mais náusea, mal-estar, aquela toda. Então era o último adendo, antes da gente voltar para o caso e fechar, meu amigo. E aí é o que você falou também, né? Seguindo, a gente brinca que o cálculo migrou e lambeu o fígado, né? Dá uma lambida por cima e aumenta a transaminase. Mas, tecnicamente, assim, somando coisas, esse paciente ganharia um exame complementar e se for um cálculo, ele vai ter dilatação de via biliar extrahepática. Mesmo que o cálculo não esteja mais lá, ou mesmo que esteja no colédoco distal, que é uma área que tem alimentação do método, vai existir uma dilatação muito provavelmente a montante, né? Então a gente vai ter isso. E aí, antes da gente falar do diagnóstico propriamente dito, eu vou trazer uma dúvida só, porque acho que vai estar nesse escopo aí do que você vai falar agora. Mas a Lívia perguntou se dosar a enzima e vier sem alteração, e aí eu imagino que ela esteja falando sobre as bilirrubinas, ela pode excluir o diagnóstico de Gilbert. Mas ela não fala em qual circunstância que ela dosou a enzima. Ela só fala se dosar e vier sem alteração. Então, respondendo a pergunta, o teste genético para Gilbert, ele raramente te vai pedir, mas se pedir, ele tem um valor preditivo negativo importante, ou seja, positivo importante, perdão. Se ele vier positivo, a chance do paciente ter é muito alta, tá? Então, se o paciente tem um teste genético positivo, foi essa a pergunta, né? Até que se prove o Enzima, contrário, o né? Não sei paciente... se da enzima ela está falando da dosagem da glucuroniltransferase ou está falando de dosagem de teste genético ou está falando da bilirrubina Imagino que seja propriamente do teste dita. genético, meu amigo. Imagino que seja do teste genético, tá? Então, nem sempre a gente vai dosar. E aí, se você quiser só voltar para o caso, Fernando, e dar uma resumida e falar o que você está pensando, que a gente destrincha em cima dessa pergunta também. Então, até aproveitando a pergunta, tem até o. E do teste genético que ela estava Obrigado, falando. Lívia. Vou aproveitar sua pergunta, Lívia. Olha só, se fosse bilirrubina, mesmo o paciente com Gilbert, ele não vai ter bilirrubina aumentada o tempo todo, né? Não de formas a gerar icterícia propriamente dita, né? Existem períodos que ele fica mais ictérico e aí, falando um pouquinho mais da doença, vão ser períodos de maior estresse, às vezes o jejum mais prolongado, são os períodos que a gente consegue identificar melhor na esclerótica e aí ver que está com
sinais de icterícia no exame clínico, né? Mas, enfim, um paciente muito jovem, sem nenhum tipo de comorbidade e que tem uma icterícia que vai e volta, né? Recorrente, e aí um exame físico muito inocente. Pô, eu pensei em mim, na verdade, eu na faculdade, assim, eu tenho uma doença, né, uma síndrome, que chama Gilbert, não tenho sintoma nenhum relacionado, mas eu tive um grande professor na UFRJ, que chama Segadas, num dia, passando a hora do almoço lá nas monitorias, né, ele olha, Fernando, vem cá, perto da janela, teu olho tá amarelo, cara, que é isso? Você tem Gilbert? Falei, professor, sei lá, não sei disso não. Aí fui pesquisar, perguntava para os meus pais e eu tinha. Acho que eu pensaria, até levando a minha história, porque foi o que me fez estudar a doença e entender como é que funciona, acho que seria a minha principal hipótese diagnóstica. E você, teria muito mais coisa? Perfeito, Fernando. O professor Segadas, eu tive muito pouco contato com ele, mas o pouco que eu tive, eu aprendi muito também. Se tiver alguém que conhece ele, ele é um cara que ajudou muito, muito. Sensacional. Então, é um paciente jovem, adolescente, com icterícia flutuante, sem colúria ou acolhia ou prurido, que faz favor de indireta. Isso foi confirmado no exame laboratorial. Transaminases, enzimas canaliculares normais, não tem esplenomegalia no exame físico e não tem nada para hemólise, não tem anemia, não tem aumento de LDH, só tem aumento da bilirrubina indireta, literalmente de forma isolada. Então, até que se prove o contrário, a gente joga a favor de doença sempre comum, né? Se apresentando de uma forma muito comum, que é o característico, que é mais em homem, no período da adolescência, os hormônios têm alguma ação nessa enzima glucuroniltransferase, que diminui a ação da glucuroniltransferase e diminui a conjugação da bilirrubina indireta para direta, que é a doença de Gilbert ou Gilbert, enfim, depende da região que você está falando, né? E é uma doença que tem uma prevalência, Fernando, de mais ou menos 9% da população adulta. É muito comum, tá? E boa parte das pessoas nem sabe. É aquele paciente que fica ictérico eventualmente, que não vai sentir nada. O que ele vai ter, ou ele ou ela, né? Vai ser muito mais uma coisa estética. É aquele paciente que às vezes vive de modelo, essas coisas podem atrapalhar em determinados momentos. É aquele paciente que consome bebida alcoólica, fica muito tempo com dieta hipocalórica e pode fazer uma icterícia um pouco mais intensa naquele momento. Outro exemplo, uma colega minha da gastro, que você conhece, não vou falar o nome aqui, mas que teve um acidente de trabalho, se perfurou, e aí, como profilaxia de HIV, tomou atazanavir. Classicamente, abriu um quadro de icterícia bem importante. Então, é um paciente que faz, quando tem essa deficiência da glucuroniltransferase, que o Gilbert é o principal, pode abrir na atazanavir, enquanto que o fenobarbital, o corticoide, pode aumentar um pouquinho a atividade e melhorar. Mas nenhum desses, a gente não precisa provocar icterícia para dar esse diagnóstico e nem pedir o teste genético respondendo a Lívia. A gente só vai pedir o teste genético se a gente tiver dúvida diagnóstica. Na prática, como é que a gente faz? Aumento de bilirrubina indireta, com tudo normal, no intervalo de 12 meses, mantendo o aumento da bilirrubina indireta com tudo normal, de 12 a 18 meses, está dado o diagnóstico de Gilbert e a gente não precisa prosseguir maiores investigações. Tá? E aí, lembrando que o problema vai ser mais estético. É um paciente que, quando nasce, pode fazer aquela icterícia de fisiológica um pouco mais prolongada, pode favorecer colilitismo, não se sabe muito bem o mecanismo fisiopatológico disso, mas a notícia boa que eu te dou é que teve uma coorte gigantesca, se não me engano, acho que foi na Inglaterra, que mostrou que, independentemente se é Gilbert ou não, o aumento persistente da bilirrubina total, né, independente de qual seja, funciona como um baita antioxidante e isso diminuiu o desfecho de doenças como doença hepática metabólica, neoplasia, aterosclerose. É a única doença que eu conheço, pelo menos, que gera icterícia. E é benigna, única não, né? Mas assim, a principal, pelo menos, é Gilbert. As outras coisas que provocam aumento de icterícia são transitórias ou levam o paciente ao óbito, né? Que são doenças obstrutivas, insuficiência hepática grave. Então, o Gilbert é o protótipo da doença que pode manter o paciente a vida inteira com aumento, mesmo que flutuante, por bom período da vida da pessoa, da bilirrubina, e isso funcionar como um protetor. Tem estudo, inclusive,
tentando aumentar a bilirrubina da pessoa para melhorar o desfecho, que foi um valor, assim, foi um estudo assim que marcou, não foi uma diferença pequena, e não só estatística, mas clínica também muito evidente. Depois eu posso botar aqui no bio o link desse estudo, que é bem interessante, tá? E aí, então o diagnóstico é hiperbilirubinemia indireta e mais nada, no intervalo de 12 a 18 meses, meu amigo. E aí, só queria fazer mais um último adendo que eu esqueci. Quando a gente tem alguma coisa obstruindo a via biliar e a bilirrubina total está acima de 4, os métodos de imagem ganham muita sensibilidade para ver dilatação. Então, às vezes, uma coledoclitise inicial, que não tem uma icterícia danada, às vezes nem tem tanta dilatação ainda. Mas se evoluir com o aumento da bilirrubina, os métodos vão ganhando sensibilidade, tá? E aí a gente tem que perseguir o diagnóstico pela anamnese e pelo exame físico. Então, esse paciente é Gilbert, assim como a maioria dos pacientes que vão procurar vocês, com aumento da bilirrubina direta nessa faixa etária, e não tinha hemólise, não tinha mais nada, e está dado o diagnóstico que ele já voltou depois de 12 meses no consultório. Esse é um paciente do ambulatório e é uma coisa extremamente frequente. Não sei se você recebe eventualmente esse paciente com muito estresse, porque icterícia normalmente é uma coisa grave. Beleza? Duas coisas só. A Rosalie perguntou se existe alguma orientação para esses pacientes quanto ao uso de bebida alcoólica. Não existe, Fernando. E a Rosalia é uma pessoa muito querida, nossa professora aqui em Petrópolis. Não existe. A única coisa é que se a pessoa fizer um consumo exagerado de bebida alcoólica, pode ficar, mas isso não vai aumentar o risco de evoluir para uma hepatopatia, para uma hepatite, para nada disso. É só do ponto de vista estético, naquele momento que a pessoa consumiu mais bebida alcoólica, pode ficar mais amarelo. Então não tem nenhuma orientação específica no paciente com Gilbert. E normalmente a bilirrubina chega até 5 de total, não costuma passar disso. Fica ali na faixa de 2, 3, é mais característico. E aí, só voltar para uma dica prática para fechar, que são dos valores de bilirrubina, mais uma vez, né? Só para a gente encerrar. Então, bilirrubina começa a apresentar icterícia no exame clínico a partir de 2. A partir de 3 já se torna um pouco mais visível, inclusive com acometimento cutâneo. E em casos de predomínio de bilirrubina direta, os métodos de imagem ficam mais sensíveis a partir de 4. Então seria isso, 2, 3, 4. Perfeito. Correto? Perfeito. Perfeito. É isso, gente. Obrigado. Boa noite. Parabéns Então é pelo isso. casamento contigo. Muito obrigado. Então é isso, Boa pessoal. noite, Espero que boa vocês tenham noite. aproveitado. Isso daqui vai ficar gravado no Instagram e no YouTube. Sempre participe. Se quiserem, mandem dúvidas para a gente. Quem mandou lá no story da gente, a gente vai responder pessoalmente, tentando elucidar se a gente já não falou aqui, tá bom? Obrigado, Fernando. Sempre um prazer. Fernando é um cara que eu aprendo muito. E até quarta-feira que vem, pessoal. Até quarta, pessoal. Obrigado.